Vamos lá, deixa eu abrir aqui o nosso estudo de hoje. Nosso estudo de hoje está aqui. Continuamos no capítulo 6, que diz não julgar, mas praticar, é o tema deste capítulo, mas o versículo especialmente está no Mateus 7,7, que diz: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Esse é o texto-chave dessa manhã, da meditação dessa manhã, e que esse texto nos ensine lições preciosas para nossas vidas. Aqui diz o seguinte: ó, a fim de não deixar margem alguma à incredulidade, a má compreensão ou uma errônea interpretação de suas palavras, o Senhor repete a promessa 3 vezes dada. Ele almeja que aqueles que buscam a Deus creiam naquele que é capaz de fazer todas as coisas, irmãos. E acrescenta, portanto, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Agora olha esse detalhe aqui, ó. O Senhor não especifica nenhuma condição a não ser que tenhas fome de sua misericórdia e desejo de conselhos seus e aneleis o seu nome. Percebeu? Ele não especifica nenhuma condição para que você receba quando você bate, quando você pede, quando você clama. Aqui diz, ó, o pedir, irmão, manifesta o reconhecimento que você tem da tua necessidade. E se pedis com fé, receberás, diz a Bíblia. E diz aqui também esse livro. O Senhor empenhou sua palavra, e esta não pode falhar. Se ele vos chegais, se a ele vocês chegais com sincera contrição, não tendes que pensar ser presunção de vossa parte o pedir aquilo que o Senhor prometeu. Olha que maravilha. Então não pense quando você está buscando ao Senhor, quando você está com sincera contrição ao lado do Senhor, não pense ser presunção você pedir algo do Senhor, aquilo que ele já te prometeu. Peça, mas aqui diz, peça com fé e receberás. Quando pedis as bênçãos de que necessitais, a fim de aperfeiçoar um caráter segundo a imagem de Cristo, o Senhor vos garante que pedis em harmonia com uma promessa que se cumprirá. O fato de vos reconhecerdes pecador é base suficiente para implorar de sua compaixão e sua misericórdia. Então aqui está falando, irmãos, do que realmente nós devemos pedir a Deus. Muitas vezes nós olhamos para esse texto e dizemos assim, não, eu posso pedir qualquer coisa para Deus, qualquer bênção para Deus, bênção materiais, e Ele vai me ouvir. E muitas vezes nós utilizamos esse texto como sendo o texto-chave para a promessa que Deus nos deu. A verdade é que esse texto está referindo-se a tudo aquilo que nós já estudamos anteriormente, a todos aqueles textos que nós estudamos desde quando a gente começou o estudo desse livro. Ali vem falando, qual é o nome do livro? Ele fala, o nome desse livro que nós estamos estudando é o quê? É o maior discurso de Cristo. E por que que o nome leva por que que o livro leva esse nome? Porque foi o discurso que Jesus fez assim que ele esteve ali no Monte das Oliveiras. Então ali naquele monte, ele começa a pregar para as pessoas sobre vários assuntos. Então, ele chega no momento que ele diz que nós devemos ser perfeitos, ele chega no momento que ele diz que nós não devemos julgar, ele chega no momento que ele diz que nós devemos olhar o cisco no olho do outro, que nós falamos outro sobre isso, e agora ele chega no momento de dizer assim, ó, agora busquem isso que vocês encontrarão. Então, é dentro desse contexto que Deus pede para a gente pedir ser pessoas melhores. Pedir ser pessoas mais amantes de Deus do que amantes dos prazeres. Pedir ser mais sábios. É nesse sentido. Então ele vai dizer aqui, ó, quando vocês pedem por isso, e pedem as bênçãos que vocês necessitam, a fim de aperfeiçoar o caráter, observa, essas bênçãos elas precisam ser aquelas bênçãos que vai aperfeiçoar o nosso caráter. Né? Eu já vi pessoas pedindo coisas absurdas de Deus e convictas que Deus vai dar no sentido de dizer, não, eu ordeno que Deus me dê isso. Irmãos, não funciona assim. Né? A gente não ordena as coisas a Deus. É Deus que quer nos abençoar. Né? Infelizmente tem gente que diz assim, eu determino, a gente fala assim, eu determino que isso aconteça na minha vida. Obviamente, Deus ele quer que você tenha essa fé mesmo, né? Mas quando chega a um ponto de presunção, é reprovável diante do Senhor. Então aqui diz que esse é o pedido que você deve fazer a Deus para que ele possa cada dia aperfeiçoar o teu caráter. Ele diz que esse pedido ele garante que se estiver em harmonia com a promessa dele, claro que vai ser cumprido esse pedido. E o fato de nós nos reconhecermos como pecador, isso é a base suficiente para nós implorarmos a compaixão e misericórdia. Aqui diz, buscai, Mateus 7,7. Não desejeis, irmãos, somente suas bênçãos,
mas a Ele próprio. Ou seja, não queira apenas a bênção de Deus, mas queira o Deus das bênçãos. Une-te, pois, a Ele e tem paz. E eu sempre digo, irmãos, não tem nada melhor do que nós termos paz, né? A paz de espírito que excede todo entendimento é o que Deus nos promete. E não tem nada melhor do que isso. Eu ainda não vi uma pessoa ser feliz sem ter essa paz que vem do Senhor. Então ele diz: buscai e encontrareis esta paz. Buscai e me encontrareis se vocês me buscarem, Jesus diz. Não apenas as minhas bênçãos, mas buscarem a mim também. Ele diz: Deus vos está buscando. E o próprio desejo que experimentais de a Ele vos achegar não é senão a atração do seu espírito. Cedei a essa atração, irmão. Cedei a essa atração. Quando nós estamos buscando a Deus e esse desejo até de buscar ao Senhor, de olhar assim, eu vou botar meu celular para despertar, para eu acordar de madrugada, para buscar o Senhor pela madrugada, isso aí já é a atração do Espírito Santo e já ele está te atraindo. E aqui diz aqui, ó, qual é o conselho? Cedei a essa atração. Eu sempre costumo dizer que a nossa luta, a Bíblia está dizendo já isso, já sempre, a nossa luta ela é constante, né? A luta entre a carne e o espírito, ou seja, entre a minha parte carnal contra a minha vida espiritual. Aquilo que mais você alimenta vai ser o mais forte. Mas, infelizmente, devido a nós termos a nossa natureza pecaminosa, nós alimentamos muito a nossa parte carnal. E eu sempre digo, irmãos, se nós dependêssemos da nossa parte carnal, nunca, nunca, nunca nós acordaríamos de manhã para buscar a Deus. Nunca, de jeito nenhum. Por quê? Porque a nossa parte carnal, ela quer descansar mais, ela quer dormir mais, ela quer sentir mais aquele alívio do sono, não é verdade? Mas a parte espiritual é o que te incomoda acordar. Né? Eu já vi alguns pedidos que foram feitos aqui de algumas pessoas, e eu lembro uma vez que a minha avó mencionou aqui, ela diz assim: às vezes eu acordo 2 horas da madrugada e não quero mais dormir com medo de perder o horário. Mas Deus vai lá e ele faz o quê? Ele me desperta, se eu dormir, ele vai me despertar. Por quê? Porque isso não é a parte carnal dela que está querendo que ela não perca o horário. É o Espírito Santo que está tocando no coração. Então aqui diz aqui, ó, cedam a essa atração. Cristo está pleiteando a causa do tentado, do errante, dos destituídos de fé. Está buscando erguê-los, irmãos, ao nível de companheiros seus, e diz: se vocês os buscardes, será achado de ti. Percebeu? Então Deus ele está nos erguendo todos os dias, ele está nos ajudando, ele está pleiteando as nossas batalhas, as nossas guerras, e são batalhas espirituais, batalhas internas, batalhas mentais, batalhas que nos fazem cada vez querer desistir das coisas. Quantas vezes você chegou no ponto da sua vida de você olhar e falar assim: será que vale a pena? Ontem eu fui visitar um irmão e ele falou uma frase que eu achei muito, muito bonita. O irmão Wilton, ele é diretor lá da igreja do Amal do Paulista. Eu olhei e falei assim: irmão Wilton, você já tem para mais de 30 anos de adventista, né? Aí ele disse assim: pastor, eu já tenho 34 anos, 34, 36, algo assim. Eu digo: louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Irmão, aí ele olhou assim e falou bem assim uma coisa para mim. Ele falou: pastor, você acredita que desde quando eu me batizei, nunca passou na minha cabeça esse desejo de se afastar de Jesus? Um desejo de sair da igreja? E eu olhei e falei assim: que maravilha, irmão, que bênção. Ele falou: pois é, nunca passou. Pelo contrário, eu sempre quero manter minha vida. E aí no final da meditação eu li para ele ali, Apocalipse 2:10, que diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu fiz ali uma meditação e dei para ele esse texto. E ele ficou muito feliz com o texto, né? E eu vejo que realmente ele está pleiteando. Aqui diz que Jesus pleiteia as nossas batalhas, irmão. Quantas batalhas nós temos, tanto faz se você tem um ano, um mês de adventista, uma semana de adventista, ou 34 anos, ou 36 anos, mas todo tempo você está com batalha. Deus tá ali tentando, ó, pleiteando a tua causa, Ele está tentando restituir a tua fé, te fortalecer cada vez mais, Ele quer te reerguer e Ele quer te fazer estar no nível de companheirismo com Ele todo o tempo. Por isso que Ele diz: se você buscar-me, você vai me achar. Esse é o desejo do Senhor. Então busque, capítulo 7, versículo 7. Ele diz agora: batei, ó, batei. Quando vamos ter com Deus por um convite especial, e ele, irmão, o que ele faz? Ele nos espera para dar as boas-vindas em sua câmara de audiência. Isso aqui me chamou muita atenção, esse texto. Isso aqui me fez ficar pensando. Eu fiquei imaginando, eu tenho aqui um escritório, e aqui esse escritório às vezes batem na porta, né, para entrar, e eu pode entrar, fique à vontade.
E eu fiquei imaginando mais ou menos essa cena, né? Obviamente, a Câmara do Senhor lá, o escritório de Deus, vamos dizer assim, né? O lugar onde Deus está é maravilhoso, mas aqui diz assim que Ele espera-nos para dar as boas-vindas a gente na sua Câmara de audiência. Ou seja, quando a gente se apega e busca Deus e bate e ora a Deus, Ele está lá nos esperando para nos receber. Isso aqui para mim foi maravilhoso, irmão. Saber que Deus está ansioso, esperando por mim, para ter comigo. E outra coisa, é Ele que faz o convite para a gente. Ele que diz: bata, meu filho, bata, meu filho. E ele vai abrir. Ou seja, eu achei aquilo sensacional. E diz assim: ó, os primeiros discípulos que seguiram a Jesus não ficaram, irmão, satisfeitos com uma conversa rápida com ele pelo caminho. Disseram: Rabi, onde moras? Foram e viram onde ele morava e ficaram com ele aquele dia inteiro. Está lá em João 1, 38 e 39. Assim podemos ser admitidos na maior intimidade e comunhão com Deus. Então, quando Deus pede para a gente bater, para a gente pedir, Ele está querendo ter comunhão com a gente. E Ele quer que nosso sentimento, nosso coração, nós não estejamos satisfeitos em passar apenas um pouquinho de minutos com Deus durante o dia. Né? Infelizmente, eu sempre digo isso, irmãos. Infelizmente, hoje a gente vê pouco poder na igreja de Deus porque tem pouca oração. Né? Antigamente a gente via curas, milagres e várias outras coisas. Jesus mesmo disse, ele falou assim: ó, vocês farão coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Ou seja, ele falou aquilo inicialmente para os discípulos, para o povo dele, mas também era de uma forma, era uma projeção para nós também. Só que por que isso não acontece tanto nos nossos dias? Muitas vezes por causa da oração, porque nós não colocamos essa arma como sendo algo que a gente use mesmo todo tempo, constante. E aqui diz que Deus quer que a gente esteja mais comunhão com Ele, busque Ele mais tempo. E eu tenho certeza que se isso fosse feito, até por mim mesmo, muitas coisas abençoadas aconteceriam, muitas coisas grandiosas aconteceriam. Então Deus pede para a gente pedir e depois para a gente bater. Aqui diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91, versículo 1. Batam aqueles que desejam as bênçãos de Deus e esperem a porta da misericórdia com firme certeza, dizendo: pois tu, ó Deus, disseste, aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abrirá. Qual é a condição, pastor, para nós chegarmos a ter essa firme certeza de falar isso para Deus? É necessário que eu e você estejamos habitando no esconderijo do Altíssimo, estejamos abaixo da sombra do Senhor, do nosso Onipotente, que possamos descansar nos braços de Deus, estarmos descansando nos braços de Deus e confiar plenamente no Senhor. Aí sim, nós teremos a firme certeza em dizer: Senhor, o Senhor nos disse que nós poderíamos pedir, o Senhor nos disse que nós poderíamos buscar, que nós íamos encontrar, o Senhor nos disse que nós poderíamos bater, que o Senhor abriria as portas da sua câmara para nos receber. Então aqui estamos, Senhor Deus, mas existe essa condição. Existe essa condição. Por isso que no texto que nós usamos ontem, eu uso hoje novamente, ele diz: agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Ou seja, Deus já deu a promessa, Ele quer satisfazer os desejos do teu coração. Obviamente, os desejos que estão de acordo com a vontade dEle. Mas aqui a condição qual é? Agradar-se do Senhor. Está abaixo da sombra do Onipotente. Está habitando no esconderijo do Altíssimo. Esse é o desejo, essa é a condição que eu e você precisamos ter cada dia, para a gente ter mais a certeza que Deus pode nos ouvir, que Deus pode nos abençoar. Aqui diz: e qual dentre vocês é o homem que, pedindo pão o seu filho, você vai lhe dar uma pedra? Mateus 7:9. Isso aqui apela para a terna e natural afeição de um pai para seu filho. Depois ele diz: se vocês, que são maus, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celeste que está nos céus. Será que ele também não vai dar aquilo que vocês estão pedindo? Mateus capítulo 7, versículo 11. Percebeu? Deus faz aqui uma analogia. Ele diz assim: olha, eu sou pai de vocês, assim como vocês também abençoam os filhos de vocês quando eles pedem alguma coisa, por que eu não faria o mesmo com você? Eu não posso fazer até mais do que isso. E é verdade, o livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, vai dizer: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele vai dizer assim: ó, e o mais ele fará, ou seja, o mais, aquilo que eu e você não pode fazer. E eu costumo dizer o seguinte, irmãos: quando Deus ele bota a mão nele, ele capricha. Ele não faz qualquer coisa, ele capricha no que ele faz. Então Deus é maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Eu acho que dá tempo de eu contar aqui um testemunho. Eu estava contando ontem lá na igreja do Ramaldo Paulista. Eu estive trabalhando num lugar chamado Paragominas no período da Covid-19. E ali, irmãos, eu fui para ali num período que ninguém queria me receber, né? Eu estava comportando. Eu estava no meu quarto ano de teologia e foi na época que a Covid começou.
E naquele lugar, irmão, foi muito difícil, porque ninguém queria me receber, que estava todo mundo com as suas máscaras, com medo, né, de receber. E ali eu comecei devagarzinho trabalhando e comecei a perceber que Deus estava agindo de uma forma assim poderosíssima, poderosíssima. E eu dizia para minha esposa ficou na Bahia, né? E eu fui para o Pará. É muito longe, 2.400 quilômetros do lugar onde eu estava. E eu disse para minha esposa, falei, olha, ora por mim aí, porque eu vou trabalhar num lugar desconhecido, eu não sei o que vai acontecer lá. Não sei se eu vou conseguir vender algum livro, porque as pessoas não vão me receber, mas eu estou indo lá. E eu estou indo porque eu ouvi uma voz de Deus dizendo para mim, meu filho, que o meu plano na Covid era vender gel, álcool em gel, que as pessoas poderiam me comprar, né? Mas aí na minha voz, na minha cabeça falava muito forte assim, ó, se você vende gel, você vende livros. Aquilo foi várias vezes falando comigo de noite. Se você vende gel, você vende livros. Irmãos, eu falei para Deus, Deus, eu entendi o recado, então tá bom, eu vou vender livros. Onde? Não sei. Falei, me direciona. E aí não deu para vir para Manaus, porque era do Covid, né? E eu fui para o Pará. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu fiquei dormindo numa caminha inflável, num quartinho, né? A igreja estava meio ali, estava meio com medo, né, de receber, mas aí me deixaram ficar na igreja central muito bonita, e eu dormi numa caminha inflável é, durante muito tempo. Inclusive, chegou um dia que a cama inflável furou e eu dormia no chão, né, no chãozinho durinho ali, mas ali eu fiquei durante um mês. O que que Deus fez, então, para poder esse testemunho fazer diferença para você? Deus me fez, irmãos, 20, vinte dias, ele me fez vender 44.000 reais em livros em 20 dias. Eu tô pegando aqui para vocês uma imagem que eu quero postar aqui na eu quero postar para vocês aqui no grupo, para que vocês vejam. Só um minutinho que eu vou postar para vocês. E Deus me fez vender 44.000 reais em 20 dias. Foi o que aconteceu. Se você me perguntou o que aconteceu, eu só posso dizer para você que foi um milagre aquilo ali. E depois que eu vendi aquela quantidade, eu vou dar uma saída aqui rapidinho aqui, ó, do slide para mostrar para vocês lá. Tomara que vocês consigam enxergar. Você vai me dizer se vocês vão enxergar aí, tá bom? Vocês conseguem enxergar essa imagem aí que eu estou colocando na tela? Só um dedinho aí para mim, para ver. Estão enxergando, né? Olha só o que aconteceu aqui. Isso aqui era as pessoas me comprando material, livros, lá, nesse local. Esse irmão me comprou uma caixa de livros, irmãos. Isso aqui é caro. Isso aqui é muito caro. Outras pessoas me compravam de caixa de livros. Uma caixa de livro dessas aí é 5.100 reais. Você já pensou um negócio desse, irmãos? Isso aqui não tem como eu explicar isso para vocês. Não tem como eu explicar isso para vocês, senão dizer para vocês que isso aqui é milagre de Deus. Aí termina esse processo de trabalho, de comportagem. Em 20 dias ali a gente conseguiu alcançar esse valor, trabalhando muito. Olha o que aconteceu depois. Esse irmão, inclusive esse irmão que está segurando esses livros aí, ele faleceu ano passado. Eu chorei muito porque ele era um grande patrocinador aí do meu trabalho. Depois que eu me formei, ele me ajudou ainda, mandou uns valores para comprar, para ajudar a fazer igrejas, outras coisas. Ele faleceu ano passado de câncer. Aí o que aconteceu? Quando eu terminei esse evangelismo, não, desculpa, esse trabalho de comportagem, Deus colocou no meu coração o desejo de fazer ali um trabalho para aquela igreja, de fazer um estudo bíblico. Então, esse irmão aqui me convidou para fazer um estudo de Daniel na casa dele. E aí, como eu estava vendendo esse livro aqui, ó, vocês estão vendo aqui na tela, o Mistério da Profecia, eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um de Apocalipse. Ele falou, então bora, pastor, e fomos fazer. E ali começamos a fazer um estudo de Apocalipse. Algumas pessoas começaram a participar. Umas pessoas foram batizadas, inclusive uma pastora da igreja quadrangular, que eles tinham um contato com ela, se batizou, né? Tá na igreja lá firme. E depois que aconteceu tudo isso, irmãos, quando acabou lá o acabou lá esse momento de estudo, que foram 2 semanas, aí eles me deram isso aqui, ó. Você tá enxergando aí? Eles me deram esse carro. Eu ganhei um carro, irmãos. Ganhei um carro. Percebeu? Ou seja, então eu estou dizendo isso para vocês porque eu estou querendo mostrar para vocês que Deus ele diz, ó, se você bater, se você buscar, você vai encontrar. Quando nós estamos abaixo da sombra do Altíssimo, Deus tem um privilégio, ele tem um prazer, desculpa,
de nos abençoar, irmãos. Ele tem o prazer de nos abençoar. Então eu queria mostrar isso aqui para vocês, para que vocês possam entender que esse nosso Deus é todo poderoso, todo poderoso. Então ele diz: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Quando nós rogamos ao Senhor que tenha piedade de nós em nossa aflição e nos guie por seu Santo Espírito, Ele nunca rejeitará a nossa oração. É possível, irmãos, que mesmo um pai terrestre desatenda a seu filho com fome, mas Deus jamais desprezará o grito do necessitado e ansioso coração. Com que maravilhosa ternura descreveu ele o seu amor. Então, para os que nos dias escuros julgam que Deus os esqueceu, eis a mensagem do coração do Pai para mim e para você. Sião diz: já me desamparou, Senhor. Alguns pensam assim: o Senhor se esqueceu de mim. E ele vai e diz: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele e do filho de seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Amém, irmãos? Olha que benção. Mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, Deus nunca se esquecerá de mim, de você. Nunca. Então Deus ele está ali, ó, nos esperando, nós buscarmos, nós orarmos a Ele. Vai dizer assim, ó, toda promessa na palavra de Deus nos fornece assunto de oração, apresentando a empenhada palavra de Jeová como nossa garantia. Seja qual for a bênção espiritual de que necessitemos, irmãos, cabe-nos o privilégio de reclamá-la por meio de Cristo. Podemos dizer ao Senhor com a singeleza de uma criança justamente o que necessitamos. Podemos declarar-lhes nossos negócios temporais, pedindo-lhe pão e roupa da mesma maneira que o pão da vida e o vestido da justiça de Cristo. Vosso Pai Celeste sabe do que vocês têm necessidade, e Ele sabe de todas as coisas. Sois convidados a pedir-lhes sobre aquilo que você tem necessidade. É mediante o nome de Jesus que se recebe todo favor. Deus honrará este nome, irmãos, e suprirá vossas necessidades dos tesouros de sua liberalidade. Não esqueçais, porém, que ao vos chegardes a Deus como vosso Pai, reconheceis vossa relação de filho. Não somente confiais em sua bondade, mas em tudo vos submeteis ao seu querer, sabendo que o seu amor, irmãos, é imutável. Deus nos ama, Ele não muda o seu amor. Então entregai-vos para fazer-lhes o serviço. Foi aqueles a quem Jesus mandou que buscassem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que Ele também deu a promessa: pedi e recebereis. Percebeu? Então, aquele que Deus diz o seguinte, ó, me busquem primeiro, Ele também garantiu que nós iremos pedir e receberemos. Tomai as promessas de Deus como vos pertencendo, alegai-as diante dele com suas próprias palavras e recebereis a plenitude da alegria. Amém, igreja? Então, igreja, acredite no Senhor, acredite nas palavras de Deus. Deus diz: entrega teu caminho a mim, confia em mim e o mais eu farei. Deus diz: o mais ele vai fazer. Coisas assim que você nem imagina. Deus ele é especialista em nos surpreender. Então, assim, eu fui surpreendido com Deus quando Ele me abençoou com isso aqui que eu acabei de mostrar para você. Eu fui surpreendido, eu nunca esperei que isso pudesse acontecer. Mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele quer o melhor para mim. Então, que eu e você possamos entender que quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, Ele nos garante que nós podemos pedir, que Ele vai nos dar. Pastor, mas o meu pedido eu não sei se é uma necessidade. Então acredite, Deus sabe. Deus sabe o que é melhor para você. E Ele vai te responder conforme a vontade dele. E a vontade dele, irmãos, eu sempre digo, é melhor para nós do que as nossas. É por isso que o livro de Jeremias 29 vai dizer: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Aí ele vai dizer: vocês me passarão a orar mais, e me buscarão, e me encontrarão quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Esse é o desejo de Deus para mim e para você. É esse. Então, irmãos, acredite, nosso Deus é poderoso e nós receberemos a plenitude da alegria que vem dele, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Deus não é homem para que minta. Não, ele não se arrepende, ele cumpre aquilo que ele disse. Então, o apelo de hoje, irmãos, para mim e para você é: Senhor, me ajude a confiar mais no Senhor.
Que eu tenha convicção que o Senhor pode todas as coisas. E que a oração seja um hábito em minha vida e me ajude a ter fé. Que esse seja o desejo do teu coração. Que você se apegue ao Senhor com confiança, crendo que Ele está ouvindo a tua oração. Esteja sempre sob as asas do Altíssimo, sob a sombra do Onipotente. E Ele te garante que você pode pedir e você vai receber. Amém? Que Deus te abençoe, irmão. Eu oro para que a mensagem de hoje tenha encontrado um espaço no teu coração. Que você tenha entendido que nosso Deus é maravilhoso, Ele te ama, Ele quer o melhor para você. Então peça, que Ele vai te ajudar. Nesse momento, quero fazer uma oração contigo. Feche seus olhos, nós iremos orar ao Senhor nesse momento. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse momento especial de estudo da Tua Palavra, de busca pelo Teu Santo Espírito. Nós rogamos, Senhor Deus, que o Senhor nos batize com o Teu Santo Espírito. Tua Palavra diz que quando nós pedimos, o Senhor nos dá. Quando nós buscarmos, nós encontraremos. Quando nós batermos nas portas das câmaras do Senhor, o Senhor abrirá e nos receberá com as boas-vindas. E o Senhor quer que a gente faça isso todos os dias, Senhor, que a gente te busque em oração. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é tão bom com a gente. O Senhor nos abençoe de uma forma tremenda, a gente nem merece, mas mesmo assim o Senhor nos abençoa, Senhor Deus. Sou prova viva, Pai, que o Senhor é muito misericordioso, e que aquilo que a gente não pode fazer, o Senhor faz, e mais. O Senhor diz que o mais o Senhor fará, aquilo que não está, às vezes, nem na nossa mente, no nosso coração, no nosso sonho, o Senhor capricha, Senhor Deus, e o Senhor nos dá até mais do que nós precisávamos. Então, sou muito grato, Senhor Deus, porque o Senhor tem atentado às orações dos teus filhos. Nessa manhã, Senhor Deus, o pedido que nós fazemos, Pai, é que o Senhor nos batize com o teu Santo Espírito, que o Senhor nos dê mais confiança, Senhor Deus, e nós pedimos isso com fé, não duvidando, porque nós entendemos que o Senhor quer nos abençoar. Então, nos dá sabedoria, nos batiza com o teu Santo Espírito, nos dê a saúde que nós precisamos e a fé que vem do Senhor, essa fé, Pai, que nos ajuda a mantermos firmes até o final. Cuida de cada um dos teus filhos, Senhor Deus. Dá-nos um dia de muita paz, tranquilidade, que possamos sentir o Senhor conosco durante todo este dia. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo do Senhor. Que Deus seja louvado. Você pode abrir seu microfone aí nesse momento. Amém. Amém? Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bonito. Amém. Muito forte, viu, pastor? Vamos tirar uma foto aqui agora. Faz aquele sorrisão bonito que só você tem. Rapaz, eu tô com inveja da paisagem atrás da casa da Dani ali. Eu tô com inveja. Menino, todo dia essa paisagem linda aí, Dani. O que é isso? Atenção, 1, 2, 3 e. Primeira já foi. Vamos para a segunda. Olha, a segunda tem muitas câmeras ligadas, hein? Fernando, Irazei, Eunides, Aledita, Antônio Carlos, Rayana, Rafael Galúcio, Lenisa, Oséias, meu irmão Oséias, a irmã Eunice, Francisco, Nazaré. Ó, liga as câmeras, vocês não estão saindo no YouTube. Lembra que vocês estão botando todo dia, vocês estão indo pro YouTube, gente. O YouTube tem sido uma benção, mas tem alguns que já falaram para mim, pastor, já que tá tendo no YouTube, eu vou assistir só pelo YouTube, porque eu não quero acordar mais cedo. Eu digo, ah, miserável. Tem que acordar cedo. O pessoal não quer mais acordar cedo, não. Eles querem pegar só o momento do YouTube. Vamos lá, gente, dá um sorrisão bonito aí. Muito bem. Hoje nós tivemos 46 sapatos conectados, com 2 telas somente no dia de hoje. Povo de Deus, uma alegria estar com vocês mais uma vez. Sempre é um privilégio, né? Hoje eu achava até que eu não ia aguentar porque estava doendo muito a minha nuca, mas Deus foi tão bom que no momento que a gente começou aqui, a dor foi passando. Então, estou muito feliz. Amém. Amém. Orem por mim. Eu já estou indo para minha batalha. Hoje Amém. a minha batalha é dura. Ô, minha Eu amiga. ficar em pé até Sim. às 10 horas da noite. Ô, minha, que Deus te dê força na tua É meu perna, castigo. nessa tua Que Deus- perna aí, viu? Que Deus possa lhe abençoar, Senhor, na sua trajetória, tá? No seu trajeto de presidente a Manaus e de volta. E tudo o que você for tratar em Manaus seja conforme a vontade do Senhor. Amém. Muito Amém. obrigado, José. Deus seja louvado. Ore pela Amém. minha filha de 15 anos. Daqui a pouco eu estarei buscando ela no IAA e levando ela para uma missão que ela vai fazer chamada I Will Go Team,
Ela vai para os rios fazer missões, imersão na selva. Que vocês possam orar por ela, né? Para que ela possa amar a missão e sentir sempre o desejo de buscar o Senhor. Meu Amém. amigo Janda e Denise, que Amém. Deus Amém, abençoe pastor. vocês. Que legal vê-los aqui. Ademir, que Deus abençoe, irmã Eva. Olha ali, ó, o homem lá atrás, lá, ó. Que Deus seja louvado, Eva. Um grande abraço aí. A Ana Maria, que Deus te abençoe, Aninha. A Lucília, o Paulão, o meu amigo Francisco, Cristina, Ana Cristina, a Darilene, a Cristina também lá do Rumo Certo. Minha amiga Dani Amém. ali, coçando a cara. Vai sair no YouTube isso aí, viu, Dani? Tudo tá saindo no YouTube. A Sueli, a irmã Antônia, Antônio Carlos, Marcos da Silva Romão, Márcia Glaura, com a minha vozinha. Oh, meu Deus! Olha ali, gente. Vocês conseguem enxergar é minha avó ali, ó. Que Deus seja louvado, minha velhinha. Te amo, viu? Deus abençoe a senhora. Minha outra avó, né? Tem a avó Maria Muniz, tem essa avó Francisca, mãe da minha mãe. Que Deus seja louvado. Olha aí que bênção. Ai, que legal. Que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Povo de Deus, Amém. até a Vanderlene, minha esposa Gislaine, a Ellen ali, esposa do meu amigo Rafael Galúcio, Valzelice, Claudinete, é todo mundo, né? Eunice, que Deus abençoe todos vocês, José, Rayana, Fabiana, Fernando, Eunildes, Aledita, oh meu Deus do céu, Joel, Antônio Carlos, Jeremias, Geliette, ô bênção, ô bênção, que Deus seja louvado. Nos vemos amanhã no mesmo canal, na mesma hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abraço a todos aí, pastor. Amém. Amém, meu amigo Jânio. Deus abençoe. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.